Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Tudo bem, pessoal? Boa noite, tudo bem? Você sabe que o Senhor Deus, Ele mostrou algo para mim hoje, né? Que, na verdade, eu tenho visto, né? Eu tenho visto em anos. O que é, pastor? O Senhor Deus, Ele dá uma palavra para você, para mim, para nós. Ele faz uma promessa para mim, para você, para nós. E o que acontece? O nosso adversário, ele tenta de todas as maneiras tentar colocar no teu coração, no nosso coração, que aquilo que Deus falou não é verdade, não é bem assim, não vai acontecer. E nós, que temos um entendimento muitas vezes raso e equivocado, e não compreendemos que tudo tem o seu tempo, mesmo que Deus tenha dito a nós, muitas vezes, que tudo tem o seu tempo, nós não temos a paciência, muitas vezes, da espera. E, por não termos a paciência da espera, muitas vezes nós abortamos muitos dos planos de Deus e abrimos mão de muitas das promessas que Deus nos fez. Primeiro eu quero que você tenha no teu coração esse entendimento. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Você tem que ter esse entendimento com você, porque é assim, tudo tem o seu tempo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, tá bom? As pessoas que estão em casa, elas não têm como ver você, mas eu estou vendo. Quem é que já foi mãe aqui? Quem é mãe, melhor dizendo? Já ficou grávida? Quem já ficou? Levanta a mão assim. Posso fazer uma pergunta? Quantas de vocês ficou grávida e na mesma semana a criança nasceu? Não tem jeito, né, pastor? Mas por quê? Porque existe um tempo de gestação, um tempo de formação, um tempo para quê? Para que a criança, que você ouviu um médico dizer, está no teu ventre, que na verdade você não pode ver nada, não tem nem como ver nada. Você vai ter que ficar na palavra de alguém que disse, você está grávida, você vai ter um filho, né? Porque ele fez o exame. E você, então, tem que esperar. Tem que esperar até que se concretize aos teus olhos, porque na verdade já existe dentro de você, mas aos teus olhos ainda não existe. Por quê? A barriga nem começou a crescer ainda. Você não consegue sequer ouvir o coração. Não é verdade? Mas com o passar do tempo, a barriga vai começando a crescer, dar sinais de que aquela palavra que foi dita a você, você está grávida, é verdadeira. Né? É verdadeira. Porque no teu coração você até podia crer, mas com os teus olhos você só vai poder ver com o tempo. Com o tempo. E de repente chega o tempo de você poder ver nos seus braços, que normalmente é 9 meses. Né? Existe aquele apressadinho que às vezes quer vir com 7, mas acaba tendo às vezes que ficar numa incubadora, esperando ali o pulmãozinho madurar, ou seja, os órgãos estarem prontos para poder enfrentar esse mundo aqui. Em outras palavras, irmão, e tudo tem um tempo. Não dá para que eu receba uma promessa, para que eu receba uma palavra de Deus e a coisa se cumpra imediatamente. Não tem. E as pessoas parecem que elas não compreenderam isso e acabam permitindo que o adversário roube delas a bênção. Por quê? Porque a incredulidade, devido à ansiedade, se instala no coração das pessoas. Você não pode deixar que isso aconteça. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, ó, tudo tem o seu tempo,
determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não tem jeito. Tudo tem um tempo determinado. A gestação foi determinada, 9 meses. Está determinada. Para o ser humano 9 meses. Tem outros seres que Deus criou que está determinado menos tempo. 30 dias, 3 meses. Tem outros que a gestação vai além de 9. Deus determinou 10, 12 meses, e aí vai. Mas para o ser humano está determinado 9 meses. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele está falando da terra. Segue. Do mundo dos homens. Há tempo para nascer. Nós não estamos falando de nascimento? Há tempo para nascer. Há tempo para nascer. E tempo de morrer. Não tem jeito. Por quê, pastor? É lei no mundo espiritual. Veio do pó, ao pó tornará. Qual é o tempo, pastor, de cada pessoa na terra? Eu não posso precisar para você. Agora, de uma maneira coletiva, geral, o Senhor Deus nos permite ter vida até 70 anos. O meu direito é até 70. Mas ele disse que se eu tiver ânimo e desejar, que ele me permite viver mais. Você está compreendendo, sim ou não? Então, mais direito até 70. Quando deu 69, você fala, Deus, por direito até 70, né? Mas dá um jeito de colocar essa senha lá para, né? Lá para frente. Dá mais uns 20 anos aí, pelo menos. E ele dá, pastor? Se pedir, ele dá. Se não for atrapalhar o plano dele na tua vida. O plano dele na minha vida, pastor, é o plano de salvação. O plano de salvação. Tem pessoas que às vezes ela dura 30 anos, você fala, mas como? Como? O direito dela era pelo menos até 70. Senhor, como? Mas era o tempo dela. Se ela passasse daquele tempo, ela poderia se perder. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que eu amava demais. Amava não, eu amo. Por quê, pastor? Porque o amor ele é eterno. Apesar da pessoa não existir mais nesse mundo, o amor é eterno, ele permanece. Você compreende? Não, onde está escrito que o amor é eterno, pastor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Mas não precisa abrir lá não, é só para a pessoa depois olhar. Então o que acontece? Era um grande amigo, o nome dele era Enéas. Eu me lembro quando eu fui trabalhar no Vale do Paraíba, o Enéas, ele era obreiro. E ele começou a ser meu auxiliar. Eu levantei ele a pastor. E ele se tornou também líder de uma região. E não, nós éramos muito amigos, mas amigos de verdade mesmo. A Bíblia diz que há amigos que se tornam irmãos, de tão próximos que são. Então nós éramos mais do que amigos, nós éramos irmãos. Você está compreendendo, sim ou não? E eu me lembro que o Enéas, no dia do aniversário dele, ele veio fazer uma visita para mim. No dia do aniversário dele, ele saiu da cidade, ele tinha se tornado líder daquela região há poucos dias, coisa de mês, não chegou um mês, ele era líder daquela região. Então você sabe que quando nós, na Igreja da Graça, nós mudamos, pelo menos a minha escola sempre foi essa. Eu fico na igreja até conseguir um local para morar. Por exemplo, eu quando vim para Tatuapé, fiquei morando na igreja 2 meses, no escritório. Né? E o Enéas, ele aprendeu comigo, então, da mesma escola que eu. Então, ele estava morando lá na igreja. A família dele ainda estava na cidade que ele morava antes. E, em vez dele ir lá passar o aniversário com a família dele, ele veio passar comigo. E eu lembro que até fiz uma brincadeira com ele. Falei, rapaz, deixa eu levar você para comprar sapato de gente e para comprar meia de gente. Porque está com sapato aí que não é de gente, não. Falei para ele, vou te levar. Esse sapatinho de capial aí não funciona não, falei para ele, aqui em São Paulo é diferente. Aí fui, levei ele, comprei sapato, comprei algumas meias, almoçamos, passamos um dia muito legal. E ele foi embora à noite, né? E o que acontece? Isso era uma segunda, terça-feira ele chegou de manhã na casa da família dele, e está lá e tal, passou o dia com a família, de repente de terça para quarta, eu sempre deixo meu telefone ligado. Se você quiser me telefonar, pode telefonar que está ligado. Está ligado, pastor? Está ligado.
Fica ligado o tempo todo, eu não desligo o meu celular. Dependendo da situação, eu coloco no silencioso, dependendo da situação, eu coloco ele em modo avião, porque não tem como, não pode se atrapalhar o momento ali. Está compreendendo? Mas nunca está desligado. Mas aquele dia, eu não sei o que aconteceu daquela terça para quarta, que eu coloquei assim, bem no chão, assim, no meu ouvido mesmo. E, de repente, quando é 8 da manhã, toca o telefone. E eu olhei, vi Enéas, né? Aí, bati o dedo e falei, fala. Aí a esposa dele, pastor. Eu falei, o que foi? Não vou falar o nome dela, desnecessário. O que foi? Pastor, o Enéas, pastor. Está aqui passando mal, estou brigando com ele para ir para o hospital, ele não quer ir, pastor. Eu falei, coloca essa cabeçona no telefone aí, irmã. Aí ele colocou no telefone, eu falei, o que foi, Enéas? Ele, pastor. Aí uma voz já me assustou. Eu falei, o que é, amigo? Pastor, eu estou com uma dor que eu nunca vi na minha vida, na minha cabeça. Pastor, está muito forte. E eu escutei um barulho de vômito na hora que ele estava falando comigo. E o telefone caiu. A mulher dele catou o telefone. Eu falei, irmã, corre, irmã. Dor de cabeça, do jeito que ele está falando, com vômito é derrame. Corre, leva ele para o hospital. Aí chamaram o resgate e levaram para o hospital. Só que ele entrou em coma. Irmão, eu orei, hein? Ele fez 30 anos no dia que ele passou comigo. Irmão, eu orei. Eu clamei. Irmão, todo tipo de oração que eu conhecia, eu fiz. Eu apelei, falei, Deus, o Senhor é quem disse. Não fui eu quem disse, não. Foi o Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas. Foi o Senhor que falou, não fui eu que falei. Pai, e o Senhor não permitiu, Pai, que um determinado cidadão morresse para que Paulo não se entristecesse. O Senhor poupou a vida dele. O Senhor não deixou ele morrer. Então, se o Senhor deixar ele morrer, o Senhor está fazendo diferença de pessoas. Porque o Senhor não deixou ele morrer, para que Paulo não se entristecesse. Se ele morrer, eu vou me entristecer. Então, o Senhor está fazendo diferença de pessoas. E Deus falava para mim, é a hora dele. E o Pai, eu não aceito em nome de Jesus. E cada vez que eu orava, cada vez que eu apelava, é a hora dele. Pai, mas ele só tem 30 anos, o Senhor dá direito até 70. Não, porque eu não aceito, é a tua palavra. É a hora dele. Só isso que Deus me falava. Só isso. Todo dia eu tirava ali 1 hora para orar por ele. 1 hora assim, só falando dele, todo dia. Aí teve um determinado dia. Naquela época eu usava Nextel. E havia um acordo entre nós. Né? Deu um toque, não respondeu, não insiste. Por quê? Porque há uma ocupação, nós estamos ocupados, não tem como responder. Né? O acordo era nunca falar direto. Bom dia, ô fulano, ô ciclano, nunca. Só dar o toque. Se não respondesse porque estava ocupado, se não, respondia imediatamente. E eu coloquei o meu rádio do lado, só que o seguinte, eu não atenderia ninguém naquele horário. Ninguém eu não atenderia naquele horário. Com 2 exceções. Missionário Soares e pastor Jaime de Amorim. Fora ao contrário, não atenderia ninguém. E na hora que eu dobrei os joelhos, o pastor Jaime fez o que nós combinamos não fazer, falar direto. Não ora, ele morreu. Eu falei, como é que o cara ia saber que eu ia orar? Quer dizer, foi o Espírito Santo. Aí eu levantei, já não orei mais. Já dobrei, porque era todo dia. Ninguém sabia que eu fazia aquilo todo dia. Você está compreendendo? Mas o que aconteceu, pastor? Era a hora dele. E o entendimento que eu tenho de muitas pessoas partindo antes da hora aos nossos olhos é porque, meu irmão, se ela vive mais um dia, se ela vive mais uma semana, a salvação dela é comprometida. Você está compreendendo? Sim ou não? Tem aquelas pessoas, por exemplo, que andaram numa vida errada a vida inteira. Aí fala-se de Jesus para ela. Ela abre o coração, se entrega 1 semana, 15 dias com Cristo e morre. Aí você fala, mas como? Deus aproveitou aquele período que ela se entregou de todo o coração a Ele. Permitiu que o corpo dele fosse ferido, ou por um infarto, ou por uma doença, ou por um mal qualquer, uma coisa súbita qualquer. Para quê, pastor? Para que o espírito dela não se perdesse eternamente. Para salvar aquela pessoa. O nosso Deus é misericordioso. Então, presta atenção, há tempo para nascer e tempo para morrer. Mas lembra do versículo 1? Olha só, 3:1, ó.
tudo tem o seu tempo determinado. Ó, e há tempo para tudo, propósito debaixo do céu. Está compreendendo? Sim ou não? Agora, presta atenção, não vai deixar o diabo te enganar, né, irmão? Oh, eu comecei na igreja agora, a minha vida está se arrumando, será que é para me morrer? Não vai deixar o diabo te enganar, né? Fica tranquilo que você vai viver. Você não vai morrer, não. Você vai morrer quando chegar a hora de morrer. Não é a tua hora, não é a hora de ninguém que está aqui. Se tivesse alguém aqui com a hora de morrer, eu não falaria o que eu estou falando. Por quê, pastor? Porque não foi nenhuma, nem duas vezes que Deus mostrou para mim que eu não devia nem orar que a pessoa ia morrer. Então fica tranquilo, não tem ninguém que vai morrer agora. Nas próximas horas. Então fique em paz, porque às vezes o diabo quer enganar a pessoa. Não entra nessa não, você vai viver, você não vai morrer. Tem muita coisa ainda para você fazer. Tem muito propósito na sua vida ainda, que Deus tem na sua vida e através da sua vida ainda. Fique em paz, amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora vamos voltar para o 2. Há tempo para nascer, e tempo para morrer, repito. Chegou lá os 70 anos, mas eu quero viver mais, eu quero viver até um pouco mais, eu quero 80, eu quero 90, eu quero 100, eu quero 110. Meu irmão, não vai comprometer o propósito? Não vai comprometer o plano? Não. Deus vai deixar viver. Você está compreendendo, sim ou não? Você sabe que eu trouxe para você uma palavra esses dias sobre não ter preocupação. Não ter preocupação de nada. Mas apresentar todas as nossas necessidades. Você está compreendendo? Em oração. Lembra? Sim ou não? Então, o que acontece? Ela vai colocar, eu quero ler uma coisa aqui importante com você. Tá bom? Ó, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se... Então, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Agora, mas presta atenção aqui. Ó, Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa... Por quê, pastor? Tudo tem o seu... Não fique preocupado. O que você tem que fazer é seguir a instrução. Qual é a instrução? Mas em tudo, sobre toda a situação da tua vida, qualquer coisa da tua vida, chega e coloca diante de Deus. Mas em tudo, igreja, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Chega diante de Deus, coloca diante dele. Qual é a situação? É a vida financeira? Coloca diante dele, ponto por ponto, situação por situação. Se é algo que você tem que pagar, ou se é algo que você tem que receber, se é algo que você não está sabendo administrar, seja verdadeiro, coloque. A situação que é conjugal, ponto por ponto, chega diante de Deus, coloca diante dele. A situação é familiar, ponto por ponto, chega diante dele, coloca diante dele. A situação é saúde, ponto por ponto, chega diante dele, coloca diante dele. O que você não pode permitir é que a tua mente, o teu coração, fique perturbado, agitado, preocupado. Por quê, pastor? Porque não adianta. Porque não resolve. Porque não ajuda. Porque atrapalha. Você está compreendendo? Creia só na tua oração. Presta atenção, ó. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pelas oração, presta atenção, e súplicas. O que é súplicas? Eu fui estudar para ver o que é súplicas e entender pelo original grego o sentido de súplicas. Aí eu vi que o Senhor Jesus, a Bíblia mostra lá no livro de Hebreus, que o Senhor Jesus, com orações e súplicas, clamou a quem poderia livrá-lo da morte. Né? Ela vai colocar aí, você vai ler comigo.
Então, o que é a súplica, pastor? Porque é aquilo que eu tenho tentado explicar para você. A oração, ela é um diálogo, ela não é um monólogo. A oração é um momento em que você consegue de Deus o que você quer. Mas também Deus consegue de você o que Ele quer. Você está compreendendo? Olha lá, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Como assim nos dias da sua carne? No dia que o verbo se tornou carne. No dia que ele andou por aqui como ser humano. Como eu, como você. Por isso que a Bíblia fala nos dias da sua carne. Você compreende, sim ou não? Ó, presta atenção. Nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Irmão, aquela oração que ele fez, aonde que ele fez essa oração, pastor? No Getsemane. Depois eu vou mostrar, daqui a pouquinho, vou mostrar para você essa oração no Getsemane. Ele orou por 3 vezes. Aquela oração que ele fez foi com grande clamor. Clamar é proferir em alta voz. Lembra que eu tenho falado para você. Com grande clamor e lágrimas. Ou seja, foi uma oração sincera, em alta voz, com sentimento, com lágrimas. Você está compreendendo, sim ou não? Presta atenção nisso aqui, ó. E orações, com lágrimas, orações e súplicas. Orações e súplicas. Mas o que é a súplica, pastor? É rendição. Porque agora eu quero que ela coloque para mim lá a oração dele, para mim poder te explicar exatamente o que é a súplica. Porque você presta atenção que ele faz uma oração, ele fala o seguinte, ó, Mateus 26, 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. E já é sinônimo de humilhação. Porque eu tenho explicado para você que a posição física é irrelevante. O que importa é a posição espiritual. Ou seja, é como você se posiciona para orar segundo a palavra. Mas, muitas vezes, o nosso gesto já demonstra como está o meu coração. Então, na verdade, ele foi a Deus humildemente. Você está compreendendo? Ele não foi para fazer uma imposição. Ele não foi para fazer uma reivindicação. Ele foi diante de Deus com humildade, humildemente, demonstrar a Deus a vontade dele. Mas presta atenção. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, né? Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu. Ele estava falando: Pai, a minha vontade é essa. Cálice é símbolo de sofrimento. A minha vontade é essa. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero ter que enfrentar a cruz. Eu não quero ter que enfrentar esse negócio de estar separado do Senhor. Porque o pavor de Jesus não era o sofrimento físico. O pavor de Jesus era porque ele ia experimentar o que ele nunca experimentou. Ele nunca ficou separado do Pai. Nunca. Mesmo quando ele se tornou homem, ele estava ligado ao Pai por meio da pessoa do Espírito Santo. Ele nunca ficou sem o Pai, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Depois ele foi cheio do Espírito Santo para fazer as obras. Você está compreendendo? Sim ou não? Mas ele nunca ficou afastado do Pai. Porque ele nunca pecou. Ele não foi gerado em pecado. Ele não tinha natureza pecaminosa. Ele nunca esteve afastado do Pai. E agora, o teu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade iria estar sobre ele. Então ele estava apavorado com isso. Ficar separado do Pai era o que ele não queria. Então ele chegou e colocou a vontade dele. Falou: Pai, se possível, eu não quero ir para a cruz, eu não quero esse negócio de ficar afastado do Senhor, eu não quero desse negócio de ir para o mundo dos mortos. Mas, olha, eu estou mostrando para o Senhor a minha vontade, Pai. Mas, já vou deixar declarando aqui de antemão, a minha é irrelevante. A que importa é do Senhor. Você está compreendendo? Então, quer dizer, segue. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, disse: Pedro,
e disse a Pedro, então, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Segue. Vigie e ore, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Segue. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu pai, ele já tinha tido a resposta. Isso é súplica. É o que, pastor? Não resistir ao que Deus está falando. É com orações e súplicas. Eu mostro a minha vontade, mas se Deus mostra dele, eu reverencio, eu me rendo. Súplica é rendição. E normalmente nós não aceitamos muito as súplicas. Nós chegamos diante de Deus, muitas vezes, não com a humildade necessária, impondo a Ele a nossa vontade. Quero, porque disse. Mas muitas vezes aquilo que eu quero, aquilo que eu estou orando, não é plano de Deus na minha vida. E mais, às vezes aquilo que eu quero, aquilo que eu estou orando, se Deus me der, eu vou ser destruído. Não é para mim. Você está compreendendo? Não é para a minha vida. Tem coisas que Deus não mostra, tem coisas que Deus não faz, é para minha proteção. Não tem a ver com egoísmo, por falta de amor, pelo contrário, é por amor. Quando Deus colocou o homem para fora do jardim, foi um castigo? Sim ou não? Foi um ato de amor. Ele falou, vamos colocar eles para fora do jardim, vamos colocar anjos na porta, vamos mandar que uma espada flamejante percorra o caminho da árvore da vida, para que eles não comam e vivam assim eternamente. Quer dizer, se eles comerem do fruto da vida, acabou para eles. Eles vão ficar corrompidos eternamente. Não tem como salvar, não tem como livrá-los da morte, não tem como livrá-los da perdição. Então, põe eles para fora do jardim. Não era punição, era ato de amor. Você está compreendendo? Sim ou não? Diga graças a Deus. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua. Pai, estou retirando a minha oração. Porque essa segunda oração é completamente diferente da primeira. Ele retira a primeira oração. E faz uma nova. Parece que é a mesma, mas é uma nova. Pai, minha vontade, esquece. Vamos lá. É isso que tem que ser? Então é isso que vai ser. Vou fazer o que o Senhor quer. Segue. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos dele estavam pesados. Segue. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira, repetindo as mesmas, que palavras que ele repetiu? A segunda oração. Porque a primeira ele não repetiu. A segunda oração foi diferente da primeira. Ele repetiu, foi a segunda oração. Pai, esquece o que eu falei. Deixa para lá. Vamos dar seguimento ao plano do Senhor. Agora, uma coisa que eu tenho que falar para você, que tem estado no meu coração. A gente insiste em que Deus mude a vontade dele em prol da nossa vontade, muitas vezes em oração. Não é uma tolice? Não é uma coisa besta? Porque a vontade de Deus ela é perfeita. Ele é presciente. Ele sabe o amanhã. Se Ele está me mostrando qual é a vontade dEle, por que eu fico resistindo à vontade dEle? A vontade dEle é melhor para mim. Você compreende? Às vezes aquilo que Deus me mostra, aquilo que Deus me fala, aquilo que Deus me propõe, aquilo que Deus me orienta, aquilo que Deus me ordena, às vezes momentaneamente vai me causar dor. Mas como eu falei no início, momentaneamente. Depois vai produzir glórias, irmão, imensas. Por quê? Porque Ele só tem para mim e para você pensamentos de paz. Deus nunca olhou para mim e falou, estou pensando em acabar com a vida desse rapaz aí. Nunca. Toda vez que Ele olhou para mim, Ele olhou com amor. Toda vez que Ele olhou para mim, Ele olhou e pensou em algo maravilhoso para mim. Mas aí Ele vem e me mostra o plano dEle, me mostra o entendimento dEle, a orientação dEle. Porque eu vou ter que passar por um caminho estreito,
talvez pedregoso, então eu vou sentir algumas dores. Eu não quero. Eu não quero. Irmão, isso tem que ser removido da nossa vida. Hebreus, volta em Hebreus. Presta atenção nessa palavra de Hebreus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Você vê que o clamor era forte, e era com lágrimas, era com sentimento. Orações, não foi uma oração, está no plural, orações. Nós vimos lá que foram 3. Orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte. Ele não procurou outra pessoa, a não ser quem poderia ajudá-lo. Quem? O Deus Todo-Poderoso. Você fica procurando homem? Você fica procurando homem? Às vezes, algumas pessoas que estão me assistindo ficam procurando entidades, esquecendo-se que a Bíblia diz: não há outro mediador entre nós e Deus, a não ser o homem, Jesus Cristo de Nazaré. Aí você fica procurando o ser humano, o pastor Beltrano, o pastor Ciclano. Não é que você não pode procurar o pastor. Não é isso que eu estou falando. A Bíblia fala: comunicai uns aos outros as vossas necessidades. A Bíblia fala: está alguém entre vós doente? Chamai o presbítero da igreja. Não fala? Que ele fará a unção com óleo santo. Se o enfermo tiver, se houver pecado, até mesmo os pecados lhe serão perdoados. O enfermo será levantado, se até tiver pecado, os pecados serão perdoados. Então, não é que é errado procurar o homem, mas quem pode te livrar da morte, quem pode te libertar realmente, é Deus. E isso você consegue por meio da pessoa do Senhor Jesus. Olha lá. Porque, isso está lá em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Não procura outro. Não tem outro. Não há outro. Cristo Jesus, homem. Foi Ele, só Ele, e por meio dEle, que nós ficamos livres da morte, que nós ficamos livres da destruição. Você compreendeu, sim ou não? Obviamente, repito, não é errado. Acabei de falar. Está alguém entre vós doente? Chamai o presbítero da igreja, que ele colocará sobre você o óleo santo e fará a oração da fé. A Bíblia diz: o enfermo será levantado. Se até pecado tiver, pecado será perdoado. A oração da fé é uma oração que perdoa até pecado. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Olha lá. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Olha o poder da oração de um presbítero, de um homem de Deus. Então, você chama, procura. Você está precisando de ajuda, procura. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Volta lá em Hebreus. Não é nesse sentido que eu estou falando. Você tem que aprender que você tem que ter um relacionamento com Deus. E não ficar esperando que o homem faça por você o que Deus tem. E só Ele pode fazer por você. Você compreende o que eu estou falando? Não é que você não precisa de ajuda, eu preciso. Já precisei muito. E posso garantir para você que eu estou aqui em pé, aqui, orando, clamando por você, porque um dia alguém me ajudou. Alguém clamou por mim, me ajudou, levantou, estendeu a mão, me deu um ombro para encostar. Obviamente. Só que eu nunca deixei de ter um relacionamento com Deus e ter a consciência que é Ele, somente Ele, que pode me livrar da morte. Porque o socorro do homem, ele é vão. Por quê, pastor? Porque é momentâneo. Eu vou lá, oro, se é curado,
pecado é perdoado, só que se você não tiver um relacionamento com Deus, daqui a pouco o demônio volta, o mal volta, tudo volta. Você está entendendo, sim ou não? Agora, ele não. Ele pode te livrar da morte. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode transformar o teu interior. Mas você tem que ter esse entendimento, que você tem que ter um relacionamento com ele. Você tem que buscar. Jesus tinha um relacionamento com Deus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrá-lo da morte, foi ouvido por causa da sua... ele foi ouvido por causa da fidelidade dele. Quer ver? Muda a linguagem, coloca na nova linguagem de hoje, por favor. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta, lembra que eu falei clamar é proferir em alta voz? Eu não consigo entender essas pessoas que oram de boca fechada, eu nunca vi isso. Pelo poder da mente? Está orando? Não. Clamar é proferir em alta voz. Quando eu digo alta voz, tem que sair som, não é você ficar gritando, agora, Senhor, papá. Não. No momento que sai o som da minha boca, já é clamor. Mas tem que sair som. Amém, pessoal? Está compreendendo, sim ou não? Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta, com lágrimas, fez orações não foi só oração, súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado, as orações dele foram atendidas. Mas atendidas não significa que Deus fez o que ele queria. Você está compreendendo, sim ou não? Porque nós temos esse negócio de oração atendida, é só aquilo que eu quero que aconteça. Não. Oração atendida, muitas vezes, é o oposto daquilo que eu quero que aconteça. Por quê? Porque a vontade de Deus vai ser feita e para mim vai ser melhor que a vontade dele seja feita. Então ele ouviu, sim, e me atendeu, sim, mas do jeito dele, não do meu jeito. Fez o que tinha que ser feito. Jesus passou por como diz o outro, por um bocado. Foram momentos difíceis. Pecado sobre ele, tudo mais. A Bíblia diz que o corpo dele se retorceu na cruz de tanta dor. Imagina uma pessoa com dor, câncer, ele estava carregando aquela dor. A pessoa com a dor da AIDS, ele estava carregando aquela dor. A pessoa com a dor de dente inflamado, né? Aquele canal que tem que ser feito, ele estava carregando aquela dor. A pessoa com dor de cabeça estava carregando aquela dor, enxaqueca. A pessoa que tem aquela dor abdominal, por causa do ciclo natural, né? O endométrio alargado, ou endométrio estreito, ou endométrio fora do lugar, é uma dor que às vezes joga aquela pessoa de cama, ele estava sentindo aquela dor. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Todo tipo de dor, todo tipo de enfermidade causa, ele estava sentindo. Fora que o corpo dele estava, irmão, moído, porque ele foi surrado de maneira extrema. Está compreendendo, sim ou não? Agora havia uma dor ainda muito maior, que era a dor do pecado, da separação de Deus. A dor que a morte causa estava sobre ele. Aí, o espírito dele, porque ele morreu na carne, o espírito dele foi ao mundo dos mortos. Aí, a glória começou. Despojou os principados, despojou as potestades. Irmão, prendeu cativo o cativeiro. Presta atenção. Tomou do diabo a chave do inferno e da morte. Ressuscitou no espírito. Morreu na carne, mas ressuscitou no espírito. E ascendeu aos céus. Depois de ter recebido um corpo glorificado. Ascendeu aos céus. Hoje se assenta à direita do Pai. O que foi mais importante o Pai fazer? O que a carne dele gritando queria naquele momento? Ou o plano que o Pai tinha para ele? O plano que o Pai tem para você é melhor. O plano que o Pai tem para mim é melhor. Tem pessoas que qualquer coisinha ela recua.
Se você recuar diante de uma dificuldadezinha besta, você não vai fracassar na vida em tudo. Você não pode recuar. Nós não somos do povo que recua. Nós somos um povo que avança para a vitória. E se precisar consertar para avançar, eu conserto e avanço. Mas eu não retrocedo. Eu não me sujeito à derrota, ao fracasso. Porque eu sirvo a um Deus que nunca perdeu uma batalha. Ele é Senhor. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Não ceda. Não aceite que Deus tem para você algo glorioso. Você pode orar. Você pode mostrar a tua vontade. Não é errado. Errado é você resistir à vontade de Deus. Jesus não resistiu. Ele com orações e súplicas, ele se rendeu. Súplica é rendição. Ele se rendeu à vontade do Pai. Se renda à vontade do Pai. Porque ela é melhor para você. Você pode passar, como eu falei, por um buraco de agulha, por um momento de dificuldade, mas é tudo momentâneo. E Deus tem para você uma glória eterna. Então, não aceite o pecado. Não aceite a derrota. Não aceite recuar. E tenha dentro de você que tudo tem um tempo. Concluindo, Abraão só recebeu a promessa que foi feita a ele, porque ele teve paciência. Fique na orientação, na palavra que Deus te deu. Por mais que o adversário, ele tente mostrar o contrário, que o que Deus falou não vai acontecer, ou o que Deus falou está difícil de acontecer, e ele coloque obstáculos e outras coisas mais diante de você, para que você desista, para que você desanime, para que você deixe de acreditar. Irmão, permaneça com os teus olhos na palavra, confiando no que Deus falou, porque vai acontecer, mas tenha paciência. Hebreus 6,15. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia. Se não tivesse tido paciência, tinha abortado o plano. Tenha paciência, continue orando, continue jejuando, continue buscando, continue andando na verdade. Você vai ver a glória de Deus. Mas continue, não retroceda, não seja covarde. Você não serve a um Deus covarde, você serve a um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. E Ele pode livrar você da morte. Então clame-o e vá a Ele com orações, clamores, lágrimas, mas principalmente, não se esqueça, súplicas. Se renda à vontade dEle sempre. Amém? E Deus fale mais no seu coração. Amém, Jesus? Glória a Deus. Você que está em casa, guarda essa palavra. Eu sei que às vezes você está passando por um momento muito difícil, muito complicado. Não sou hipócrita. Eu vivo aqui nesse mundo. Há momentos que para mim são complicados, difíceis, mas Deus dá vitória. Se você manter os seus olhos na palavra dEle. Olha, presta atenção, Romanos capítulo 12, versículo 2. Por meio dEle que a nossa fé começa. Por meio dEle que a nossa fé evolui. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Então mantenha os teus olhos na promessa que foi feita a você. Esquece as circunstâncias, esquece o momento, esquece, coloca no teu coração. Quando Deus me deu aquela palavra, Ele já sabia que eu ia passar. Ele já sabia que eu ia passar. Então confia nele, em nome de Jesus. Lá, Hebreus 12, 2, como eu te falei. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele quem a aperfeiçoa. Ponto final. Amém, pessoal? Mantenha os teus olhos nele. Forte abraço. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.